Só o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração, né? Ele é digno sobre todas as coisas. Louvado seja Deus por isso, amados. A minha alma se alegra, né, dizia o salmista, né, quando está na presença de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? E que momentos difíceis que passamos, né? Para mim é um momento muito difícil, para mim que gosto de gente, gosto de pessoa, eu gosto de abraçar, eu gosto de dar a mão, né? Para mim talvez seja um pouco mais difícil do que para outros, né? Mas Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele tem cuidado do seu povo. Deus, Ele tem cuidado do nosso, tanto do nosso levantar quanto do nosso deitar. E louvado seja Deus por isso. É muito bom, irmãos, estarmos aqui essa noite, louvando ao Senhor, né? Vejo ali, né, que quando entrei, o frio sempre bate na barriga, cara, não tem jeito não. A responsabilidade de você falar de Cristo, a responsabilidade de você pregar, ela tem que dar esse frio, né? E agora, dia 18 de setembro, eu fiz 16 anos de ordenado. Estou ficando um rapazinho já, né? Já estou quase criando juízo. Né? Eu brinco lá em casa com meus filhos, né? Que estou ficando um rapazinho espiritual. Mas, ainda assim, né, a gente anda em temor e tremor diante de Deus. Que Ele tenha misericórdia de mim e que me possa fazer essa noite um instrumento da sua graça e do seu amor, em nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir novamente as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler do verso 23 ao 34, ok? 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 34. Vamos ler de novo aqui a palavra de Deus. Todos acharam? Digo amém. Quem trouxe a sua Bíblia aí, levanta alto aí. Oh, glória a Deus, né? Que bom. Deus abençoe. E para aqueles que nos assistem pela internet, abra também a sua Bíblia e acompanhe conosco os textos que iremos aqui falar. Que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque toda vez que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para o juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então, irmãos, hoje vamos tirar algumas lições desse texto precioso
que lemos aqui sobre a ceia do Senhor. É muito interessante que domingo passado nós estávamos na classe de integração, né, falando sobre as ordenanças, né, que nós, como batistas, cremos, né, que temos duas ordenanças, que são o batismo, né, e a ceia. E quando Paulo ele escreve essa carta a Coríntios, ele trata de uma maneira bem objetiva o quê? A ceia do Senhor. Primeiro ele afirma dizendo que quem instituiu essa ordenança foi quem? É Jesus, né, como meio de graça, de amor para a sua igreja. Então, quem participa dessa ceia? Aqueles que são lavados, aqueles que são purificados, aqueles que levantam a sua mão num ato de fé pública, né, e dizem que Jesus é o Senhor da sua vida, aqueles que andam, porque não é só levantar, né? Jesus ele dá outros comandos, né? Não adianta você dizer que é amigo de Deus, mas é amigo do mundo, né? Então, a gente precisa também andar em conformidade, né, com as Escrituras, com o próprio Cristo, para podermos, então, o quê? Participar deste grande banquete espiritual. Então, só aqueles que discernem o que Cristo fez na cruz são chamados para participar deste momento tão ilustre, tão magnífico, tão perfeito, que é a ceia do Senhor. Perfeito porque Cristo é perfeito, não porque nós somos perfeitos. Então vamos tirar hoje aqui 4 lições para nos lembrar sobre o que a ceia nos ensina. Em primeiro lugar, quando nós lemos aí 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 a 26, né, a gente leu que a ceia do Senhor foi instituída para que a igreja pudesse recordar continuamente o sacrifício vicário de Cristo na cruz em seu favor. Então, a primeira grande notícia aqui é dizer que Jesus morreu na cruz por mim e por você, e a sua morte, ela nos traz vida. A sua morte nos traz esperança. E para que a igreja nunca se esqueça, porque, irmãos, eu nunca vi uma raça para esquecer tanto quanto o ser humano. Nós esquecemos das bondades de Deus na nossa vida. Você quer ver uma coisa? Quando tem um problema, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Se preocupar. Não é isso? Quando a gente tem um problema sério, aí o negócio fica pior ainda. E a gente às vezes quer solucionar as coisas com as nossas próprias mãos. Nós queremos trazer a solução através do nosso intelecto, através da nossa vida. Mas Jesus disse, olha, troque o seu fardo pelo meu, que é manso e suave. Não é isso que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que Jesus fez grandes milagres e oferece à sua igreja sublimes ensinamentos. E ele instituiu esta ordenança para que toda vez que nós nos reuníssemos, lembrássemos daquilo que Cristo fez por mim e por você. É interessante, irmãos, eu não costumava escrever muito. Mas eu comecei a escrever aquilo que eu pedia para o Senhor. E de repente, pegando uma lista de 3, 4 anos atrás,
Eu começo a relembrar coisas que, puxa vida, eu tinha esquecido disso. Olha que bênção, cara. Mas olha, Deus me deu, eu pedi aqui. Cara, esse outro aqui Deus não me deu, não. Mas Deus me deu isso aqui que é melhor que isso. Nós temos sempre a tendência de lembrar o quê? Por que comigo? Né? Por que eu? Por que eu peguei Covid e o irmão não pegou? Por que aquele miserável pecador ali pega as coisas, tem dinheiro e eu não tenho? Por que eu tenho essa doença e o fulano não tem? Então Jesus colocou e disse assim, olha, vocês vão lembrar toda vez que vocês comerem e beberem, vocês lembrarão da morte e da ressurreição de Cristo, porque a ceia, ela nos faz lembrar, faz olhar para o passado, um passado de morte, um passado de dor, mas um passado de vitória, que nos faz lembrar que esse nosso momento aqui, ele é um momento que terá fim, essa nossa jornada terá fim, e quando nós olhamos para o futuro, nós temos a esperança de quê? De estarmos com Jesus, aleluia, no momento certo e na hora certa. É por isso que a Bíblia diz que não há derrota para o crente, por isso que a Bíblia diz que somos mais do que vencedores, porque nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Você quer uma promessa melhor que essa? Glória a Deus, irmãos. Então, a morte de Cristo, quando nós pensamos na morte de Cristo, ela é o eixo do Evangelho. Ela é a pilastra. Sem morte, sem ressurreição, sem derramamento de sangue, não haveria o quê? Perdão dos pecados. Sem a morte de Jesus no nosso lugar, nós íamos morrer, mas íamos morrer duas vezes. A morte física e a espiritual. E quando Jesus ressuscita, é a nossa esperança que um dia também nós, como Ele, também ressuscitaremos. Então, a primeira gloriosa mensagem aqui, ela é proclamada. Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor vive. E assim como Ele vive, nós também viveremos. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. A segunda lição aqui que nós podemos ver, irmãos, está lá no versículo 27, do capítulo 11 de 1 Coríntios, que diz assim: por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então participar da ceia indignamente é um pecado grave. O indivíduo que assim procede torna-se réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, como uma pessoa pode participar da ceia indignamente, irmão? É quando não há discernimento espiritual. Ou seja, sem crer no sacrifício de Cristo. Tomar por tomar, fazer por fazer. Sem interiorizar essa relação, esse mistério, né? Porque a ceia do Senhor também é um mistério, né? Essa nossa ligação, essa nossa comunhão com o Senhor. Então não podemos nos aproximar da mesa do Senhor de forma indigna, a menos nós só podemos nos aproximar da mesa do Senhor se nós reconhecermos que somos pecadores e que precisamos da sua graça para vivermos todos os dias. Só podemos tomar da ceia do Senhor
se prostrarmos diante da cruz e chorarmos amargamente pelo que deixamos de fazer. Fora isso, amados, é melhor que o homem não o faça. Fora isso, é melhor que não se proceda. É melhor que ele nem se chegue, porque diz a palavra de Deus que ele é réu do corpo e do sangue de Cristo. Não que esses elementos são sacros. O corpo não vira corpo, nem o vinho vira, nem o pão não vira corpo, nem o vinho vira sangue. Não vai acontecer algo milagroso por você comer e beber, porque não são os elementos, é a fé. Não são as coisas materiais desse mundo, é a fé. Não é a água, não é o sabonete que eu já vi por aí, não é só uma cruz, um símbolo, mas a fé em Jesus. É isso que nos traz esse conforto, essa certeza. Um dia desse, uma pessoa olhou para mim e disse: cara, tu não tem medo de morrer? Eu disse: cara, medo eu não tenho. Eu só fico pensando nas pessoas que eu vou deixar. É porque elas vão ficar ruins, né? Eu vou ficar bem. Eu disse: mas como é que tu vai ficar bem? Não, eu vou para o céu. Eles que vão ficar. Então, quem fica chora por saudade. Quem vai, meu amigo, vai feliz, porque da feita, eu creio, e a Bíblia fala que da feita que eu morrer, cara, eu estou com o Senhor. Minha mente não é mais a mesma mente. Eu não irei pensar como pecador mais, eu não. A Bíblia diz que eu vou ser transformado. Aleluia. Então, a segunda lição aqui, irmãos, essa solene advertência que nos é feita, toda vez que formos tomar da ceia, participar, que a gente entenda que sem Jesus nós somos nada. Nós viemos do pó, e do pó a gente vai voltar. É isso que somos, miseráveis. O homem pode ser o maior, o melhor, o mais rico, o mais poderoso do mundo, mas disso ele não escapa. A terceira lição aqui, que nós podemos tirar desse texto, que a gente percebe que uma ordem aqui, ela é dada. No verso 28 diz claramente: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Sempre quando nós somos chamados a participar da ceia do Senhor, irmãos, nós olhamos para o passado e contemplamos a cruz. E quando olhamos para frente, aguardamos ao quê? A volta gloriosa de Cristo. Quando nós olhamos para o lado, quando estamos aqui na igreja para ceiar, nós olhamos para o lado e encontramos o quê? Os nossos irmãos na fé. As pessoas que também foram lavadas, foram purificadas pelo sangue do Cordeiro. E a Bíblia diz que nós temos que colher a todos nós com amor, com alegria, né? Mas a Bíblia diz também para a gente olhar para cada um. Cada um olha o quê? O outro. O que é que o outro faz? Não. A Bíblia diz o quê? Olhe para você mesmo. Examine a sua vida. Examine o seu caminhar. Examine o seu andar. Examine o seu olhar. Examine o seu escutar. Examine o seu falar.
Irmãos, se nós estivéssemos todos os dias olhando e examinando essas coisas em nós, não sobraria tempo para olharmos para a vida do nosso irmão, não sobraria tempo para olharmos os erros, a trave que está, o cisco que está no olho do irmão, né? E Jesus diz, olha para a trave que está diante de ti. A recomendação bíblica é, examine-se. Não faça sem antes examinar a si mesmo. Mas pastor, então eu não posso ceiar? Não é isso. A Bíblia não diz em nenhum momento, a orientação dela aqui é de, olha, se você está em pecado, não sei. Lascou, ninguém ia ceiar, irmão. Ninguém. Porque a Bíblia diz que somos pecadores e a Bíblia diz que quem diz que não peca já pecou. Mas a orientação bíblica é examinar. Examine a você mesmo. Olhe no detalhe o que você fez. Olhe no detalhe o que você pensou, o que você falou. Deixe de olhar para a vida do irmão que está do teu lado. Que a Bíblia diz, não é isso que a Bíblia recomenda. Olhe para o seu vizinho, examine a vida dele e veja se está legal. Não é isso, irmãos, que a Bíblia recomenda. A Bíblia diz assim, cara, olhe para você. Olhe para o que você tem feito. Olhe, faça um resumo. Que eu tenho certeza, irmãos, se minimamente nós fizermos essa avaliação de nós mesmos, nós nos tornaremos menos críticos, nós nos tornaremos menos intolerantes com o próximo. Não significa, mas eu não tô falando aqui de coisa grave. Não estou falando de desvio doutrinário, não é isso. O que eu estou querendo dizer aqui essa noite é que o comando bíblico é para que a gente olhe para nós mesmos. A ordem é clara, examine-se. Você mesmo, você. A quarta e última lição que nós podemos tirar, ela está no versículo 11, do 30 ao 34. Né? Que aqui a gente vê uma dolorosa realidade que é constatada nesses versos. A participação desatenta e descuidada da ceia do Senhor produz um resultado desastroso. Em vez de edificação, vem o quê? O juízo. Em vez de deleite espiritual, vem o quê? A disciplina. Então, Paulo menciona aqui, né, no verso 33, no verso 32, né? 32 e 33. Ele diz o seguinte, ele menciona 3 níveis de disciplina: o enfraquecimento, a doença e a morte. Então, entre os crentes de Coríntios, haviam todas essas categorias lá. Gente fraca na fé, enfermos, e alguns até mesmo tinham sido ceifados pela disciplina divina. O pecado, irmãos, sempre produz em nós um resultado desastroso. Sempre, sempre. Sempre o pecado vai produzir em nós um resultado desastroso, principalmente na vida do crente. Então, a ceia do Senhor é um momento de autoexame, de arrependimento, mas também de profunda gratidão e alegria,
para as nossas vidas. A ceia do Senhor tem um significado muito forte para o crente. Lembro que logo quando eu fui ordenado, por isso que eu digo que eu estou ficando rapazinho, algumas coisas não ficam claras para a gente. O teólogo sai da academia como qualquer outro profissional que saia da sua academia, da sua universidade. Eu digo para o meu filho que faz seminário hoje, eu digo que o maior desafio dele é sair da academia falando simples, para que todos entendam, né? Que a gente sai cheio de teoria, a gente sai cheio de conceitos, mas algumas coisas ainda parecem não estar vivas no nosso coração. Ah, pastor, então é pecado isso? Não, não é que seja pecado. Como assim como qualquer outra pessoa, a gente estava tomando leitinho, né? Aquele leitinho mais grossinho, porque é um profissional como qualquer outro, é um cientista como qualquer outro. Mas assim, quando a gente vai andando com Jesus, Ele vai mostrando, Ele vai detalhando, Ele vai trabalhando em nós. E hoje, quando eu falo da ceia do Senhor, eu não falo apenas como um simbolismo, mas eu falo como um ato de submissão, de agradecimento e de alegria. Quando eu falo da morte de Cristo, meu coração se alegra. As pessoas que conhecem a Jesus não entendem isso. Porque uma vez uma pessoa olhou e disse, mas como é que você pode ficar feliz com tanta atrocidade? Eu digo, meu amigo, por causa dessa atrocidade, é que eu sou liberto do pecado. É por causa dessa atrocidade que eu sou liberto da morte, do juízo e do inferno. É por causa dessa atrocidade que o meu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. O homem natural não entende essas coisas. O homem natural vai só pensar aqui, como a igreja foi acusada de canibalismo na época antiga, porque comia um corpo e bebia um sangue de Cristo. O homem natural não entende essas coisas, mas aqueles que são achados, aqueles que são resgatados, aqueles a qual o Espírito de Deus trabalha no coração, eles entendem que esse momento é um momento de reflexão, que esse momento é o momento de como eu estou andando, esse momento é para fazer um exame do que eu estou dizendo, do que eu estou ouvindo, do que eu estou vendo, e colocar tudo isso na mão do único que pode perdoar pecados e pode dar vida eterna, chamado Jesus Cristo. E aí, irmãos, a alegria vem no coração. Eu não consigo falar de Jesus sem me alegrar. Eu não consigo falar do Evangelho sem sentir esse fogo queimar dentro de mim. Irmãos, o dia eu digo para o Senhor, Senhor, o dia que esse fogo quiser se apagar, que o Senhor restaure novamente as brasas, que o Senhor restaure novamente o óleo, que o Senhor me energize. Cuidado para falar de energia por aí, para o pessoal não pensar outra coisa, né? Esse se energizar aqui é o poder da fé, é o poder da crença em Jesus. Tá? Não é energia qualquer não, de sol, de lua, né? Um dia desse, uma pessoa que se diz crente, ela dizendo, não, porque o meu signo diz, que signo, rapaz? Tu tem signo, o cabra? Eu tenho o costume de chamar as pessoas de cabra. Tu tem signo, cabra? Tu tá louco? Quem diz o que tu é, rapaz, é a Bíblia, as Escrituras, é Jesus. Então não tem esse negócio de signo não, se você, porque eu sou assim, assim, assado, que negócio é esse já de ficar com essa lenda de Gabriela, né, cara? Eu nasci assim, morri assim, vá para lá, vá orar, rapaz.
Amados, que Deus possa todos os dias esquentar nosso coração. Que todos os dias o azeite da nossa botija seja abastecida pelo seu Espírito. E que se for preciso, irmãos, eu digo todos os dias, Senhor, se for preciso quebrar e fazer de novo, quebra e faz de novo. Mas a única coisa, Senhor, que eu não quero é ficar um segundo longe de Ti. Se eu tiver que passar por problemas, por situações difíceis, eu só quero uma coisa, Senhor: a Tua mão sobre a minha vida. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus nos abençoe. E que essa lembrança que nós ouvimos hoje um pouquinho sobre o que significa esses elementos. Então, um pedaço de pão, um pouquinho de vinho, humanamente falando, sem nutriente nenhum, mas quando a gente fala da alma, não que eles, não são os elementos, mas é o que Cristo representa para nós. Esse fogo que arde, essa chama, esse amor possa enriquecer-nos todos os dias, no nome de Cristo Jesus. Feche seus olhos, baixe sua fronte, deixa eu orar contigo. Pai Santo, eu te louvo por todos os benefícios que o Senhor me dá. Até o mal, Senhor Deus, às vezes que pensamos ser mal, tem um objetivo diante do Senhor. De novo, Senhor, a única coisa que eu te imploro é a Tua presença no meu coração. É a Tua mão, Senhor Deus, enchendo a minha alma. Porque eu não consigo imaginar, Senhor, alguém sendo açoitado, alguém indo para a morte, ir com alegria. É algo que só o Teu Espírito pode produzir na vida do ser humano, Pai. Quando eu olho e quando eu leio, Senhor, pela vida dos discípulos, homens que foram torturados, homens que foram mortos cruelmente, mas homens que diz a Tua Escritura, diz a Tua palavra, diz o testemunho, que eles olhavam felizes para a morte física, e que os nossos lábios possam dizer todos os dias: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, no nome de Jesus. Abençoa Teu povo para a glória do Teu nome. Amém.